do pós-jogo. Vamos ver o que é que o senhor Jair Ventura tem pra falar. Oi? Vamos lá? Começar a entrevista coletiva com o professor Jair Ventura após o jogo entre Grêmio e Vitória na Arena do Grêmio. Boa tarde, Jair. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba. Queria uma avaliação sua sobre o jogo, sua estreia no comando do Vitória, e de certa forma você surpreendeu utilizando 3 zagueiros. Quero saber se foi uma estratégia específica para esse jogo, pensando no Grêmio, ou se é uma tendência daqui para frente. Boa tarde. Um pouco de cada, sobre a estratégia. Lógico que cada jogo a gente tem uma estratégia sobre a situação dos 3 zagueiros para marcar a amplitude do Grêmio, né? O Grêmio usa muito a amplitude com o Marlon segurando o Marcos Rocha numa saída em 3 e usando um dos beiradas lá pelo lado direito, né? Com o Edenilson e o William no meio espaço. Então a estratégia foi essa para essa partida, e também na questão de nós termos 3 bons zagueiros, né? O Halter e o Zé, jogadores que eu já trabalhei, o Camutanga eu já joguei contra diversas vezes, ainda temos o Neres, o Edu. Nós estamos bem servidos de zagueiro, então a gente tem que potencializar aquilo que a gente entende que tem de qualidade. E sobre o jogo, eu vou narrar o jogo. O jogo onde o Vitória começa melhor. Nós temos uma chance claríssima com o Aitor, cara a cara dentro da pequena área. Depois uma outra chance com o Aitor dentro da pequena área também. Então a gente controlando. Mas ele falou disso aí. Puto da vida. Ele falou, puto da vida, a perda de Aitor. Você vê que se ele, até a movimentação do olho dele é aquele. Não pode. Ele falou puto da vida. Assim, ele falou de potencializar os zagueiros, mas potencializar os zagueiros pode ser uma indicação de ele estar pensando realmente em jogar com 3 zagueiros. Pode ser uma indicação. Mas pode também ser o jogo de ele proteger a escolha dele, né? Então, vamos lá. Falando o jogo no primeiro tempo e aquelas coisas do futebol, né? O Grêmio deu um chute de fora da área na mão do Arcanjo, sem perigo, teve a falta que foi para fora, e no lateral a gente acaba tomando o gol, né? Então aquela coisa que a gente fala da justiça, já começou uma justiça ali de resultado, não de performance, dentro do primeiro tempo, que na minha visão a equipe do Vitória foi melhor. E no início do segundo tempo a gente volta melhor, assim como terminamos o primeiro tempo, e conseguimos o gol, né? Eu gostei da parte emocional, que o nosso time tomou o gol e não se abateu. A gente sabe da força que é o Grêmio jogando na sua casa, na sua arena. A gente esperava eles ainda vindo mais forte, mas quem toma a rédea do jogo fomos nós. A gente volta melhor, faz o gol, tivemos algumas chances. E ali num vacilo nosso, né, numa saída de bola, a gente acaba perdendo a bola e eles acabam fazendo 2-1. E aí depois eu abri mão dos meus 2 volantes, botei Aitor, que é um meia, Mateuzinho, que é um meia de volante. A gente botou atacante, enfim, fomos para cima e acabamos tomando o terceiro numa bola ali que foi mão, não foi mão, enfim. A regra uma vez é mão, com ataque não pode ter mão, daqui a pouco pode. E aí ele falaram que quando o cara que faz gol só que é mão, mas assistência pode, enfim. Teve a vantagem ali e acabou acabando o jogo na situação de rendimento. Mas a primeira impressão que eu tive, esquece, tá? Eu sei que é difícil, a gente precisa do resultado, sem o resultado a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos. No resultado a gente já falou, a gente sabe que a equipe do Grêmio venceu, mas eu não posso descartar o desempenho, porque é o desempenho que vai nos levar à nossa vitória, né? A vitória é essa que a gente ainda não conseguiu fora de casa, é um tabu que nós temos que quebrar dentro dessa competição, né? Mas agora já passou. Mas então fica a lição que a gente foi um time organizado, competitivo, assim como eu falei na minha chegada, no pouco tempo de treino que eu tive, eu gostei do que eu vi, gostei da maneira que eles assimilaram as nossas ideias, e a gente tem totais condições de sair. Temos uma final de Copa do Mundo, agora em casa, contra um adversário que hoje está acima da gente na tabela, mas que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e trazê-los aqui um pouco para baixo para brigar com a gente também. E o bom daqui do Vitória é que eu não preciso vir aqui convocar minha torcida. Eu sei que o Barradão vai estar lotado, eles vão fazer a parte dele como sempre fizeram. Sofri muito jogando contra e agora vou ter eles ao favor nessa nossa final de Copa do Mundo. E certeza que com eles, a nossa casa lotada, eles possam nos empurrar e a gente conseguir essa vitória. E assim, passo a passo, né, como a gente fala, step by step, vamos pensar no próximo jogo agora. Temos que ficar chateados, sim, pela mais uma derrota, por não ter conseguido ainda vencer fora, mas temos que tirar as coisas boas. Temos ajustes
pequenos ajustes pontuais para fazer. Vai ter pouco tempo de treino para fazer esses ajustes, mas a gente faz o nosso treino em sala através de vídeo, a gente vai fazendo algumas correções. Então, assim mesmo, quando eles tiveram coisas boas que assimilaram com pouco tempo de treino, com esse pouco tempo de recuperação também, a gente vai descansar bastante para que a gente entre com a perna fresca, faça mais um grande jogo, como foi hoje, mas que possamos mudar o resultado. Manter a performance e agora trazer o resultado para a gente, já que nós vamos estar em casa com a força da nossa torcida, temos totais condições de manter o rendimento e fazer diferente no resultado. Bom, acho que aqui não tira a razão dele, não. Termo de desempenho, o Vitória não teve desempenho ruim, mas tecnicamente o time errou. Tecnicamente você vê que o time cometeu alguns erros. Agora, de forma geral, o comportamento do time foi bem. Em termos coletivos, né? A rigor, o Grêmio teve uma chance de bola parada, que foi no lateral. Teve um chute de fora da área, uma bola de lateral que saiu gol, uma outra bola de recuperação no campo ofensivo e uma terceira bola que foi em contra-ataque. O terceiro gol do Amor. De resto, teve uma falta na entrada da área e só. A rigor, o Vitória acabou criando até mais chances do que o próprio Grêmio e acabou não conseguindo fazer os gols. Então, assim, de fato, olhar desempenho, como no time atual, o time não foi ruim. Estava mais organizado, estava mais compacto, isso aí de fato. Não tira a razão dele, né? Agora, Jair Ventura se mostra um treinador muito mais convicto naquilo que tem para fazer do que aí comparando com o Carille e Chagas, isso aí é fato. Né? Percebe nas palavras dele que tem mais confiança naquilo que ele está pronto para poder fazer. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos seguir. Boa tarde, Jair. Mariana Dionísio, da RBS TV. Tu citou esses pontos positivos do Vitória no jogo de hoje. Eu queria saber quais são esses ajustes nesse pouco tempo até o jogo contra o Ceará que tu precisa fazer para melhorar o desempenho. Então, assim, é muito... Se eu falo dos ajustes aqui, é uma coisa que eu não trabalho com transferência de responsabilidade. Porque eu vou, de repente, falar de um jogador A, B, C ou de algum setor. Então, assim, não acho legal, não gosto, né? Existem amigos que fazem, que gostam, mas eu me preservo em fazer esse ajuste sempre internamente, né? Eu acho que o treinador, ele é sempre responsável. Eu gosto de ser treinador porque eu assumo responsabilidade. Essa responsabilidade é minha. Mas, com certeza, a gente vai fazer ajustes, mas a gente trabalhar internamente, até porque quando nós temos as vitórias, são todos que ganham, né? Então, as derrotas também tem que ser todos, mas vamos fazer, sim, ajustes, mas não gosto de vir aqui e passar quem tem que fazer o quê, com o que a gente deixou de fazer. Vamos trabalhar isso internamente para que a gente possa evoluir, que a gente não venha repetir os mesmos erros. Acho que esse é o grande segredo. É muito pouco tempo de trabalho, vai ter pouco tempo de treino, não tem muita coisa para implementar, mas a gente tem que trocar o pneu com o carro rodando. Essa é a verdade, não adianta eu vir aqui também e falar para você que eu saberia que eu não teria tempo. A gente sabe que o futebol é assim, tem pouco tempo, e vamos, dentro desse pouco tempo, tentar dar solução e minimizar os erros. Professor? Até porque se você falar o que aconteceu de errado, você vai perder o grupo. Né? Boa tarde, Rafael de Quevedo, Rádio Real News. O que você considera crucial agora, né, seu primeiro jogo à frente do Vitória? É uma agressividade no ataque? É uma solidez defensiva? Ou talvez o ponto crucial esteja, digamos, fora das quatro linhas? É a retomada da confiança? É o anímico que tem que melhorar? Eu queria uma avaliação sua. Acho que um pouco de cada. Uma boa pergunta. Acho que a gente tem que, de maneira igualitária, trabalhar todos os setores, todas as fases do jogo, porque temos que ter um time equilibrado, homogêneo, e também, mas eu já gostei do que eu vi em termos de extracampo. Né? A gente chega... sentir eles um pouco para baixo, é normal, mas isso não transpareceu dentro do campo. Acho que quem assistiu o jogo, quando eu estiver falando, pode passar as chances que nós tivemos aí, né, chances de gol. Nós terminamos jogando na arena com um time muito qualificado, né, o Arthur, enfim, o Willian acabou saindo, mas jogadores de Copa do Mundo, jogadores de seleção, de nível Europa, que a gente sabe, é indiscutível a qualidade, e terminamos 50% de posse, né? Acho que um jogo igual, mas as chances mais claras foram nossas, na minha opinião. Mas a gente perdeu, não, então mérito também para o Grêmio, que foi eficiente, mas agora a gente tem que corrigir, sim. Mas, como respondendo a sua pergunta, eu acho que até a parte emocional, não senti que eles se abateram, até quando o gol, até falei no meu início, a gente toma o gol, a gente começa tendo a iniciativa do jogo, mesmo jogando fora.
e a gente consegue o empate. Mas no vacilo nosso a gente acabou cedendo o 2-1 e o 3-1 foi como eu falei, já no final de jogo, uma situação que eu abri mão dos volantes, a gente foi pro tudo ou nada e acabamos ali, tomamos o último gol. Mas gostei do que eu vi, só mostra que eu tive uma decisão acertada em vir aceitar esse desafio, porque o nosso time tem qualidade, tem sim ajustes para fazer, como vocês falaram, mas a gente vai trabalhar isso internamente para que a gente venha não repetir e que a gente venha minimizar esses erros e assim mantendo a nossa performance, estaremos muito mais próximos da nossa vitória. Professor, boa tarde. Leonardo Santiago, Canto Rubro Negro. Concordo com você com relação ao desempenho e queria falar um pouco das ideias de modo geral. A gente teve o Vitória hoje predominantemente tendo de fato a bola, achando triangulação, pressionando o Grêmio, tirando o jogo deles por dentro, levando para o lado. E eu queria saber se a necessidade da gente, afinal de contas, infelizmente o resultado fez com que a gente se complicasse mais na tabela, se a necessidade vai fazer com que a gente de fato passe a ter um time, até em jogos fora de casa, como você mesmo falou na coletiva. Palmeiras no Allianz é um jogo, jogo em casa é outro jogo. Só que hoje a gente pressionou em cima, conseguiu, teve oportunidade de fato. É uma predominância de fato pela necessidade de passar a pressionar um pouco mais, a ter um pouco mais a bola, buscar iniciativa, ao invés do que eu imaginava para hoje, ter um bloco mais médio, ser um pouco mais de transição? Que bom que a gente teve a mesma leitura, que você viu o mesmo jogo, que bom. Que é difícil, né, para o treinador quando elogia performance sem o resultado, né? Parece aquela coisa de cara que não sabe perder, de perdedor, mas não, volto a repetir, dou mérito à equipe do Grêmio, que ganhou o jogo, mas não posso tirar o mérito dos meus atletas que fizeram uma boa partida. A gente marcou alto, a gente teve as melhores chances do jogo, a gente teve a bola, em nenhum momento a gente rifou, tanto que o nosso segundo gol numa saída de bola. De repente, se a gente desse só chutão, a gente não tomaria esse gol, mas também não iríamos construir as jogadas como nós construímos. Então é um risco você jogar, mas nós temos uma equipe qualificada para jogar, três zagueiros que sabem construir bem, ainda temos mais zagueiros, como eu falei, né? O Ronald fez um excelente jogo, o Baralhas acabou tomando um amarelo que ficou perigoso ali, enfim, mas eu gostei muito do jogo que a gente fez. Eu acho que se você tirar isso de contexto e fizer um corte, já perde 3-1 e gosta do jogo, seria uma covardia, mas bota dentro do contexto. A performance eu gostei, não gostei do resultado, né? Não vamos fazer esse corte, né? Mas é lógico que o resultado foi ruim, mas eu não posso vir aqui e falar que eu não gostei da competitividade, da luta, da entrega, da ousadia, da coragem dos meus atletas em sair, de pressionar alto, numa arena lotada. Quantas mil pessoas hoje, vocês sabem? 41 mil pessoas, então. O lotado, um horário que para quem está torcendo vai sair agora é muito bom, vai almoçar com a sua família, para os atletas já nem tanto, porque a gente tem que tomar café muito cedo, os atletas são jovens, nós já fomos jovens, e jovens não dormem cedo. Então, os caras têm que comer massa, comer carne, enfim, tudo de manhã, mas foi para os dois lados. Mas, assim, esse horário é muito bom para quem está em casa e para a família também, né? Mas eu só volto a repetir. De repente vai ter alguns jogos, né? Lógico, dentro da circunstância do jogo, mas se você ver, de repente, se a gente falasse que o Vitória só tomou iniciativa depois do gol, seria mentira. Porque as nossas melhores chances já foram mesmo no 0-0. Se termina o primeiro tempo 0-0, se teria uma equipe que teve o melhor rendimento, foi a equipe do Vitória, né? Então a gente sabe disso, mas tomamos um gol no lateral ali, um bate-rebate, sobrou, né? Mas faz parte, cara. Mas eu estou satisfeito, volto a repetir, com o desempenho, não tiro de contexto pelo resultado, e com certeza a gente tem tudo aí para a gente alcançar o nosso objetivo, que é sair dessa zona incômoda. Sim. Respondeu o que o Ronaldo falou. Eu pedi para ele falar se o Vitória vai ter esse mesmo comportamento de ter mais a bola ou se vai jogar mais defensivo. Ele rodou que nem peru. Falou de horário que não tinha nada a ver com a história. Falou da arena do Grêmio, falou de desempenho, repetiu a mesma coisa que ele repetiu nas outras 3 respostas, mas não falou o que o Leonardo queria, né? Rodou e não saiu do lugar. Pô, Jair, me ajuda. Me ajuda, responde pelo menos o que foi perguntado, né? Pelo menos uma pergunta diferente, fugindo do contexto normal das outras 3. Porra, irmão. Moral, né? Então, pela necessidade é natural que alguns momentos a gente tome mais. Com certeza. Até porque se nós empatarmos os outros próximos 13 jogos, a gente não consegue livrar. Então nós temos que vencer, mas lógico que dentro de cada estratégia, dentro de cada equipe, de circunstâncias, de estádio, enfim, de atmosfera, a gente vai ter algumas estratégias diferentes.
Mas hoje, volto a repetir, quem assistiu o jogo e a equipe do Vitória jogou desde o primeiro minuto. Em nenhum momento a gente abdicou, deu a bola para o adversário, botou a bunda lá atrás para usar a transição. Não. Tanto que as nossas jogadas a gente teve sim chances de transição também, mas também de jogadas construídas através de triangulações, como você falou, né? Então acho que a gente está no caminho certo. Não posso não elogiar os meus atletas pelo rendimento. Volto a repetir, lógico que o resultado não foi o que nós queríamos, mas o rendimento foi bom pelo pouco tempo de treino e eles assimilaram muito bem as ideias e eu estou muito confiante que vai dar certo. Emílio Pinto, da Rádio Itapuã FM. Jair, o time fez uma boa partida e merecia uma outra sorte, mas esbarrou de novo em falhas defensivas. Você concorda? Olha, a primeira, concordo 1000%. Né? Eu não vou avaliar o antes de nós chegarmos, eu não gosto, não vou avaliar trabalho de companheiros de trabalho, não gosto, a gente não faz com os outros o que não gostariam que fizessem com a gente. Então seria nada legal vir aqui falar de falhas antigas e jogos. Eu não tenho, o passado é imutável, eu não tenho como mexer nada que foi feito para trás. Eu tenho que agora a gente avaliar a partir de hoje. Então hoje gostei sim do rendimento, acho que faltou uma sorte maior para a gente também, né, nas nossas chances que a gente teve cara a cara, né, e no segundo gol deles, por exemplo, a bola acaba passando ali numa situação que parecia que estava tudo tranquilo e a gente toma o gol. Na segunda bola, o primeiro gol, a bola bate, rebate, sobra para o cara sozinho ali e faz o gol. Faltou uma sorte maior sim, mas não podemos desistir, né? E esses lances, quando você joga bem e você não vence, acaba tirando um pouco da confiança, mas não, a gente não tem esse direito de perder essa confiança. Né, temos mais 13 finais e a gente tem totais condições, pelo que apresentamos hoje já, uma resposta tão imediata desde que nós chegamos, a gente tem totais condições de reverter. Cara, e sobre... Foi a resposta que eu dei, cara. Eu não vou falar de setores separados, né? Eu não vou falar de jogadores individuais, não faço. Né? Minha carreira eu completei 381 jogos, eu nunca sentei aqui e transferi responsabilidade. Volto a repetir, a derrota é de todos, assim como a vitória vai ser de todos nós também. Os ajustes têm que ser de todas as fases do jogo, todos os setores, todos os atletas vão estar suscetíveis aí a alguma correção que a gente acha necessária internamente. Eduardo Serra, do Rubro Negro TV. Jair, claro que uma semana de treino é pouco para que você possa corrigir erros e tentar fazer o time jogar um bom futebol. Mas o que você viu hoje que te dá esperança de que dá para reagir? Vamos lá. Uma série de coisas. Esquece o resultado, tá? Mas é lógico que futebol resultado mas vamos falar de performance de novo. Se a gente não tem performance, a gente fica mais longe do resultado. E hoje a equipe do Vitória apresentou uma boa performance. Né? Eu já narrei o jogo, não vou repetir, mas já narrei o jogo aqui, está nas minhas respostas anteriores. A gente fez um bom jogo, tivemos as melhores chances, mas perdemos o jogo, sim. Então, vou responder direto o que você perguntou. O que dá para a gente ver que a gente vai conseguir reagir, porque a gente fez uma boa partida. Jogamos de igual para igual para uma equipe extremamente qualificada, valores individuais excelentes, no nível de Europa, seleção, como a gente falou, né? E a gente jogou de igual para igual. E, na minha humilde opinião, nós fomos melhores dentro da partida. Perdemos o jogo, é verdade, mas tivemos o controle, principalmente no primeiro tempo, início do segundo. Enfim, vou ter que narrar o jogo de novo. A gente tomou um gol no vacilo nosso numa saída de bola, mas o time jogou, não se acanhou, teve a bola, mas infelizmente saímos com uma derrota. Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Jair, você considera que o esquema escolhido para o jogo de hoje deu certo? Acho. Não pelo resultado, volto a repetir, mas pelo desempenho, sim. Se a minha equipe foi melhor do que a do adversário, o sistema deu certo. Eu gostei do que eu vi, né? Gostei. Criamos chances dentro desse nosso sistema. Está suscetíveis à mudança, sim, mas hoje o que eu vi, eu gostei. Para finalizar, o William Tales, da TV Band. Jair, com o resultado de hoje, o Vitória chega a 10 jogos com apenas uma vitória, e nos últimos 10 jogos, né, apenas uma vitória, e pode terminar a rodada a 6 pontos do 16º colocado. Como convencer o torcedor a seguir acreditando e apoiando o time, já pensando no jogo desta quinta, em casa, contra o Ceará? Bom, um adversário direto. A gente encara esse jogo como uma final de Copa do Mundo e se apegue nesse time. Se apegue no nosso jogo, um jogo extremamente competitivo, organizado, de coragem, onde nós tivemos a bola, jogamos de igual para igual ou até melhor, na minha opinião. Né? É difícil falar de jogo melhor na derrota, mas o que a gente tem que se pegar é isso. Na performance, que foi boa, mesmo jogando fora de casa, a gente sabe da força da nossa casa, jogando com a nossa torcida, temos totais condições de vencer,
e a gente, né, caso aconteça essa diferença, a gente diminuir. E quando tiver chance, a gente vai lutar até o final. Vamos dar a vida aqui para que o Vitória possa permanecer na Série A. Entrevista coletiva com o professor Jair Ventura encerrada. Tchau, gente. Jair basicamente repetiu o discurso dele durante toda a coletiva. Jair se pergunta: Jair, como é que seu time vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque? Pode mudar a estratégia, pode não mudar a estratégia, mas jogamos bem dinheiro do Grêmio. Vamos repetir isso no futuro. Jair, qual é a cor da sua meia? Não, jogamos bem contra o Grêmio. O resultado não foi bom, o desempenho não foi legal, mas. Pelo amor de Deus, gente. Primeira coletiva já mandar uma dessa. Ai, Senhor. Tudo igualzinho.